Oi, é, oi. Bom, esse vídeo é um trabalho da graduação. Acredito que seja o último e talvez ele seja um pouco longo porque eu tenho um roteiro a seguir aqui. Mas é um vídeo de autoavaliação. Eu tenho que me avaliar enquanto graduando desde o meu primeiro ano e talvez seja um vídeo meio estranho de fazer assim, porque é meio louco a gente se colocar num lugar de nos julgar, e entender como foi esse processo pra gente. Pelo menos eu não me sinto muito confortável. E olha que eu sou uma pessoa que julga bastante, então eu não sei. Às vezes talvez a gente seja um pouco cruel com a gente mesmo quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação. Porque muitas coisas poderiam ser diferentes se tivéssemos tomado decisões diferentes, né? Mas, eu sei falar que eu tô num período muito emotivo. É, de pensar que daqui poucas semanas eu já não sou mais aluno da Universidade Estadual de Londrina. E, e é bem ruim também estar nesse lugar porque odeio com a minha alma é, me mostrar, sei lá, frágil ou emotivo demais. Mas enfim, tenho que fazer porque eu acho que vai valer nota, então tenho que estar realizando esse trabalho. Tem um roteirinho aqui pra seguir, que era muita coisa pra eu poder lembrar. E o vídeo vai ser longo, provavelmente. Primeira questão que eu tenho que pontuar é quais foram os pontos positivos dentro da graduação. Gente, se tiver muito barulho, eu estou no CEF, então tem gente jogando futsal, enfim. Bom, o primeiro ponto que eu tenho que trazer é os pontos positivos dentro da graduação. Bem nesse sentido, eu marquei aqui que um dos pontos positivos foi a descoberta de novas áreas de atuação. A educação física nunca foi primeira opção para mim, nunca na vida cogitei. É, eu tenho hoje 30 anos, estou me formando com 30 anos de idade, entrei na Educa com 26 e entrei aleatoriamente, não vale a pena pontuar agora, mas entrei e assim, no primeiro ano já conheci novas áreas de atuação como lazer e saúde e por conta disso eu acredito que eu tenha continuado dentro da graduação e de fato áreas que eu pretendo atuar. Outro ponto positivo foi as conexões que eu consegui criar. É, Existem várias questões assim que eu trouxe de bagagem comigo durante toda a minha vida. E as conexões é um ponto assim bem, é, digamos, delicado. E acredito que aqui eu tenha conseguido fazer essas conexões e, e foi transformador, digamos assim. E, e hoje eu sou muito feliz por ter conseguido criar esses vínculos. E tem uma frase que um professor falou, eu lembro muitas coisas que foram ditas assim nesses 4 anos. E um professor falou que a gente não constrói nada sozinho. E eu acredito muito, né, nessa frase. E mais do que nunca eu consegui entender o sentido dessa frase durante esses 4 anos, tá? Outro ponto positivo foram as novas vivências que eu pude ter. É, eu consegui viver muitas coisas dentro da graduação, tanto em questão de questões profissionais, como os meus estágios, enfim, que eu vou falar um pouco depois. É, Também consegui viver várias outras coisas fora da universidade também, mas proporcionado pela universidade. É, eu consegui viver coisas com outras pessoas por conta da universidade. E essas vivências moldaram, tipo, outra visão e outro pensamento sobre, digamos, até mesmo sobre o mundo, assim. É, Outro ponto positivo são as novas perspectivas que eu criei, pensando tanto
atuação profissional, quanto como lidar com as coisas, como ver as coisas em si. E o último ponto positivo que eu acabei de falar, na verdade, é que a partir da graduação eu passei a ver de outras formas várias coisas, assim. Outra frase que um professor me disse, que foi meu professor de iniciação científica, é que as coisas nunca são dois opostos. Assim, a gente não tem um preto e um branco ou um 8 e um 80. Entre esses dois polos a gente tem muita coisa. E essa muita coisa é onde a gente consegue enxergar o que a gente procura às vezes. Então, a partir de quando ele me disse essa frase, eu comecei a ter uma outra visão de como as coisas são, enfim. Agora sobre os pontos negativos, e esse eu poderia trazer vários, mas alguns poderiam ser somente implicância minha, então foda-se. Um dos pontos negativos que eu trago é a redução do calendário na minha graduação. Eu sou uma das primeiras turmas que voltou pós-pandemia, e o calendário estava muito louco, assim. Eu comecei a graduação em agosto de 2022, e eu teria que me formar em maio de 2026, se não me engano. E reduziu o calendário, vou estar me formando agora em dezembro. Então, existe essa redução da carga horária, o que de fato afetou. Bastante coisa ficou muito corrido pra gente. Muitos trabalhos para conseguir cumprir carga horária, conseguir nota, enfim. O que atrapalhou a minha formação, assim como da minha turma. Outro ponto negativo é que eu acho que algumas matérias têm pouca carga horária em relação a outras. Acredito que o curso ele deveria ser um curso integral ou um curso de 5 anos, para que a gente pudesse contemplar mais carga horária para algumas matérias. Por exemplo, acredito que a anatomia a gente poderia ter muito mais carga horária. As matérias de saúde, como saúde pública, a gente poderia ter muito mais carga horária. Porque a partir dos meus estágios eu vi que a gente não sabe, aprende tipo pouquíssima coisa sobre SUS, sobre atuação na rede pública de saúde. Então eu acredito que deveria ter muito mais carga horária para essas matérias. Algumas matérias eu acho que elas são engessadas. Vou citar a matéria de dança, temos dança na educação física. E, por exemplo, a gente tem a matéria de dança, na qual a gente poderia ser totalmente criativo e fazer algo super louco que a gente acha incrível. Só que a gente tem que ser criativo dentro de uma caixa, dentro de um quadrado. Assim, você tem que ser criativo, mas dentro dessa perspectiva. O que eu acho meio ridículo, porque como a gente pode criar uma coisa que a gente tem que estar dentro de algo, assim, sabe? Na minha cabeça não faz muito sentido e acho péssimo. E o que foi, tipo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é dançar, e foi pra mim frustrante, porque foi horrível fazer essas matérias. E também um outro ponto positivo que vale pontuar é a pouca flexibilidade de alguns professores. Esse eu não posso colocar todos num balaio, porque eu tive professores incríveis, e alguns deles me ajudaram demais, assim, mas teve alguns que eles eram inflexíveis totalmente. Eu tive bastante problema com questão de estágio. Meu estágio eu queria fazer na rede pública de saúde, queria fazer no SUS. E na educação física, se eu não fui o primeiro, eu sou um dos primeiros a fazer estágio no SUS aqui na região de Londrina. E eu demorei 2 meses para conseguir a aprovação do estágio, que era coisa simples, que era só assinar um documento. E a professora responsável do estágio não me permitia de forma alguma. Da mesma forma foi o segundo ano de estágio. Eu queria fazer estágio de lazer em uma instituição, não me liberaram fazer, eu tive que trocar de instituição, ficou tudo corrido. A questão de documentação foi horrível, enfim. Um ponto seria a falta de conhecimento sobre as áreas de estágio, que de fato não tive. A professora que era responsável de fazer isso não tinha, de fato, não conhecia os documentos, enfim. Mas também foi um pouco de implicância e não me importa em dizer isso. Agora sobre arrependimentos.
Eu acredito que eu poderia ter sido um pouco mais ousado em questão de projetos, assim. Eu faço parte de muitas coisas na universidade. É, eu, já fiz 3 bolsas de iniciação científica, estou na terceira, na verdade, vou encerrar a graduação e passar a minha IC para outro aluno. Mas tenho 3 ICs, eu já fui monitor em vários eventos, eu fiz estágio nesses locais que nunca haviam sido feitos. Ah, além disso, eu sou o presidente da Atlética e teve alguns projetos que eu queria fazer parte, por exemplo, o projeto Rondon. Eu fui aprovado no processo seletivo, era para eu ter ido para esse evento, só que ia ficar muita coisa para eu fazer, porque eu já tinha o TCC, tinha a questão dos estágios que não tinham sido aprovados anteriormente, e aí eu ia ter que cumprir os estágios. O Rondon, ele ia durar, tipo, algumas semanas, que eu ia ter que me ausentar da universidade, e aí ficaria meio complicado, e eu não quis arriscar, mas talvez eu devesse ter arriscado, porque eu tive contato com o pessoal que foi, e eles disseram que foi incrível. Então eu acho que eu deveria ter arriscado um pouquinho mais em algumas coisas. Eu me arrependo de não ter me atentado a alguns prazos. Algumas coisas eu poderia ter feito muito antes. Outras coisas eu perdi de fazer porque eu perdi prazos. E uma coisa que eu me arrependo muito, assim, é de não ter me aberto a muitas interações. Por várias questões, assim, de experiências, de como as coisas na minha vida, enfim, aconteceram. Para algumas situações eu sou muito fechado e eu só consigo me abrir, assim, para novas interações, para novas amizades, quando eu me sinto confortável. Então, por muitas vezes, eu deixei de interagir com outras pessoas, conversar com outras pessoas, fazer outras amizades, justamente por não estar muito à vontade ou muito seguro com essas interações. Eu que acredito que eu poderia ter me direcionado para muitos outros lugares, assim, se eu tivesse me permitido. Agora, o que eu faria de diferente? Eu teria sido mais aberto a novas interações, me permitir. Esse ano eu estou me permitindo muito mais, mas bem no último ano, né? Mas eu tenho conversado com outras pessoas, eu tenho permitido iniciar uma conversa com uma pessoa que eu, sei lá, não conheço, enfim. Muito disso por conta da Atlética, porque agora eu tenho que ter essa interação com outras atléticas, mas eu poderia ter feito isso muito antes com os alunos do próprio CEF. Eu teria sido menos metódico. Eu sou virginiano, tem gente que não acredita nisso, enfim, mas eu acho que faz algum sentido de alguma forma. Mas eu tenho muitas coisas, eu gosto muito das coisas muito claras, objetivas e alinhadas. E por muitas vezes isso me fez soar grosseiro, sem educação com algumas pessoas. E me arrependo muito porque não foi algo que eu planejei, tipo, que não é algo que eu penso assim em ser, mas é algo que eu acabo sendo por conta disso, por ser metódico demais. Eu dedicaria mais tempo para algumas coisas, por exemplo, deixaria de ter tido tanto tempo ocioso para dedicar para algumas outras coisas. Eu teria lido muito mais, eu teria lido mais artigos, mais livros, mais revistas, mais coisas aleatórias. E eu teria melhorado minha letra, porque eu recebi a aprovação da minha letra desde o meu primeiro ano, o que é um caos. Agora, o que eu levo para minha vida, tanto de coisas quanto de pessoas. Para minha vida, eu levo todo o meu processo dentro da Atlética. Acho que muitas pessoas não entendem o que é Atlética e o que a Atlética faz e como ela faz. Mas é um processo caótico, assim, no sentido de ter muita coisa. Mas é um processo que muda a sua forma de ver as coisas. Por exemplo, hoje
Eu sou presidente, mas eu já fui assessor, fui diretor, fui vice-presidente, agora sou presidente. Então você passa a enxergar as coisas, tipo, de uma forma mais como gestor. A administração da Atlética é tudo por nossa conta, a gente não tem apoio, a gente tem que se organizar, a gente tem que fazer evento, a gente tem que pensar em como a gente vai pagar tal coisa, como vai suprir tal coisa, o que a gente vai lançar. É literalmente uma empresa, e acredito que eu tive essa experiência na Atlética. Com certeza eu vou ter uma base, por exemplo, quando eu quiser abrir meu empreendimento, se eu for empreender, algo desse tipo. Levo comigo também tudo que eu aprendi nos meus estágios. Eu tenho muito, muito orgulho de mim. Às vezes sou um pouco arrogante isso, mas em relação aos meus estágios, eu fui um dos primeiros, se não o primeiro, a fazer estágio no SUS, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque agora outros alunos estão buscando fazer estágio nesse local. E lá minha visão foi totalmente transformada, assim, em questão de ser mais humano e, enfim. Eu tive experiências com pessoas incríveis, com profissionais incríveis, com os pacientes que a gente atendia dentro da UBS. De fato, transformou minha visão, minha vida. Tive outro estágio com a residência de saúde da mulher. Foi outra coisa transformadora para mim. Eu tive contato com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. Eu tive contato direto com o enfermeiro, com o psicólogo, com o nutricionista, e consegui ter noção de como é uma consulta compartilhada, como é um atendimento especializado, como fazer um atendimento para uma pessoa que tem alguma patologia que desconhecida, uma patologia que está em descoberto ainda, pessoas com tratamentos, enfim. E eu tenho certeza que eu tive esse privilégio de conseguir fazer esses estágios, mas outros alunos não tiveram, tanto por questão de tempo, de saber que pode fazer. Então eu tive esse privilégio, mas grande parte disso é porque eu corri atrás para fazer, né? Eu corri atrás para conhecer, eu corri atrás para conseguir. Não desisti, não fui pelo meio mais fácil, corri atrás para conseguir fazer mesmo. E tenho muito orgulho de mim nesse sentido. Levo para minha vida também todo o meu processo dentro das minhas iniciações científicas. Acredito que eu consegui dentro das ICs, né, que a gente chama. Construir, por exemplo, o meu TCC de forma estruturada, de uma forma de fato acadêmica. Minha IC, ela foge muito das questões da educação física, no sentido de movimento, estruturação corporal, e em si a gente buscou estudar outras coisas. Graças a IC eu passei a ter uma outra visão de outras coisas, e de como ver as coisas, como eu disse no começo do meu professor. Tive também experiências com outros professores, tinha o professor Pablo, que era da Odonto, ele trouxe outras. Ele passou tipo, uma trajetória parecida com o que eu quero, que eu pretendo percorrer. Foi aluno de IC, foi para o mestrado, doutorado, enfim. Eu levo comigo também todos os eventos, eu participei de muito evento. Eu participei de corrida, eu participei de muita coisa. Mas eventos marcantes assim, pra mim foi, por exemplo, eu participei dos 50 anos do CEF. Eu estava aqui quando o CEF comemorou 50 anos, eu pude ajudar. Eu fui lá no teatro, rastei piano, arrumei cadeira, enfim. Foi muito bom, amei participar. Outra coisa que eu levo bastante a primeira mostra de jogos indígenas. Eu pude ser o monitor-chefe.
E foi uma vivência louquíssima, assim, porque eu estava indo ser monitor e árbitro de uns jogos que eu só tinha visto vídeos e pouquíssimos ainda, coisas que eu nunca tinha visto antes. Por exemplo, fui árbitro e monitor-chefe de arco e flecha, zarabatana, corrida de tora, luta indígena. E foi muito legal porque eu pude ter uma interação com os povos indígenas aqui da minha região. Eles tinham um árbitro também do território indígena, que eu e ele conversava bastante durante os jogos, assim, para determinar quem tinha ganhado. Foi algo incrível que eu levo pra minha vida, assim, vou lembrar muito, 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 muito. É, tá um pouco difícil. É, Agora, em relação a pessoas, leva-se pra minha vida com todo o amor do mundo. O meu grupinho desde o primeiro ano de faculdade, que é a Lara, a Gabi, João Ricardo, Kiano, o Gui Valgas. É, a gente viveu muita coisa, foi muito bom, muito legal. De fato, posso dizer que eu amo demais todos eles. E eu acho que todo esse processo foi muito incrível, porque, de certa forma, eles participaram também, eu sei. É que não dá pra mensurar muito como seria sem eles. Então, pra mim foi incrível e eu amei muito ter vivido esses 4 anos com eles. Os primeiros muito mais próximos, os últimos um pouco mais distantes. Mas eu acredito que, de qualquer forma, até hoje a gente tá meio junto, assim, nas experiências, enfim. É, Depois também do primeiro ano desse grupo de amigos que eu tenho ainda, é, eu tive como pude conhecer e conviver com outras pessoas, tipo a Ju Piccolo e a Silvia, que são as pessoas que a gente se aproximou muito mais agora no segundo ano, mas são pessoas que eu amo estar perto, que eu amo conviver. Eu e a Ju, a gente desde o primeiro ano se conversa, mas a gente tá muito mais próximo agora. A Silvia, eu conheci agora no quarto ano, mas a gente fez estágio junto agora no quarto ano, enfim. A gente pôde trocar muitas experiências, eu amei. É, Tem a Gica também, a Giovana. A gente estuda desde o primeiro ano junto. A gente se aproximou ali no segundo ano um pouco. Aí no terceiro ano a gente estava muito mais próximo. E agora nesse quarto ano é eu e ela de dupla. E eu já fui dormir na casa dela, a gente já foi pra show junto, a gente já foi escalar montanha junto. Enfim, é é uma pessoa que eu amo e eu espero que acabando a faculdade consiga manter contato ainda, porque a gente sabe que as coisas mudam, os convívios mudam, enfim, por conta de todos os locais que a gente vai estar, as novas interações. Mas eu espero que eu consiga é, continuar perto e presente. É, Levo também em especial, assim, a minha amiga Anne, que hoje também é minha dupla pra tudo. Tudo que a gente vai fazer, tudo que vai pensar em fazer, a gente se conversa pra fazer junto. E com essa, com toda certeza, a gente vai continuar juntos por muito, muito tempo aí. Claro que todos os meus amigos da Atlética, acho que parte de eu e o Jonathan continuar na graduação por questão, por conta da Atlética.
Na Atlética eu encontrei um lugar de pertencimento que talvez eu nunca que eu nunca tive, de ter aquela sensação de pertencer a algum lugar ou enfim. E hoje eu sinto que eu pertenço a alguma coisa, sabe? E também, para finalizar essa parte gigantesca do vídeo, eu levo comigo também todos os meus professores. Eu tenho muitas memórias, assim, tipo, da minha professora do pré-escolar, assim. Lembro de todos os professores do fundamental, de todos os meus professores do ensino médio. Então, eu com toda certeza vou levar todos os professores da graduação. Talvez porque eu achei a matéria muito foda, eu aprendi muito, ou porque eu não achava sentido na matéria. Enfim, o professor Ezequiel, vou lembrar porque ele me fez gravar esse vídeo. Enfim, e de fato todos os professores foram transformadores. Acho que vale citar dois professores que foram muito importantes para mim. Um foi a professora Morgana, que foi minha professora no primeiro ano de faculdade. Lá no primeiro ano, ela me indicou para ter uma bolsa de IC. A partir disso foi transformador para mim. Entre meus amigos eu chamo ela de Mamãe Morgues. A gente tinha uma questão no nos primeiros anos, a gente tinha que cumprir as horas de PAI. E eu trabalhava no shopping. E a professora Morgana, ela criou um projeto dentro do laboratório dela, que não existia, para que eu pudesse cumprir minhas horas de PAI e conseguir a aprovação, enfim, cumprir as horas. E ela não precisava ter feito, mas ela decidiu ajudar. E, enfim, depois disso, todos os eventos que ela fez, que ela participou, ela me chamou. Fiz curso de arbitragem de natação, porque ela me indicou. E, enfim, como eu disse no começo, a gente não constrói nada sozinho. E com toda certeza ela foi fundamental no meu processo. Cito também meu professor de IC, o Matias. Acho que muito da minha visão sobre tudo, acho. Sobre o que eu quero fazer, onde eu quero atuar, com o que eu quero atuar, enfim. Foi pela convivência com o professor Matias. Eu acho que vale a pena citar esses dois. Outro ponto que tem que pontuar é que nota eu me dou na graduação. Eu tinha colocado que 8,5, mas acho que eu dou um 9 agora. Acho que eu poderia ter feito mais, mas eu fiz muita coisa. Eu fiz coisas que ninguém tinha feito, eu fiz coisas que vários outros tinham feito. Eu tirei muito boas notas, exceto em futebol, que daí também não dá pra fazer muita coisa. Mas minhas notas foram boas. Eu sou representante de turma, então assumi responsabilidades. Sou presidente da Atlética também, que também me deu responsabilidades. Enfim, minha nota no geral seria um 9. E agora o que eu pretendo fazer? Agora em janeiro sai a nota da residência que eu fiz a prova. Espero que eu passe em algum lugar. Se eu não passar, eu vou atuar em algum estúdio ou com atendimento personalizado. Não gosto de academia de rede ou academias que eu não possa atender uma pessoa de fato. Pretendo ir para o mestrado, depois para o doutorado e depois ser docente. Acho que tracei aí pelo menos uns 12, 15 anos. Então acho que isso até aí tá bom. Acho que era isso que eu tinha que falar. Desculpa por estar tão emotivo, mas nesse processo final as coisas estão bem assim. Todas as pessoas que eu citei eu agradeço muito. E queria dizer que eu estou transformado pós-graduação.
era algo que eu esperava viver antes, mas eu acredito que o momento era agora, porque tudo que eu vivi foi muito incrível, com quem eu vivi foi muito incrível. Enfim, foi louco, mas foi muito bom. E agora terminar assim é muito gratificante, mas é muito triste, assim, é meio agridoce, sabe? Pensar que tudo isso, por um tempo, por agora, acabou, assim. Mas estou muito feliz. Estou muito feliz.